Boa noite, caro telespectador. Sexta-feira, 25/8, mais uma vez pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo o carinho da audiência, essa permissão, sempre para conversar com vocês, assuntos que eu entenda que seja do interesse da nossa região. E hoje, mais uma vez, como já é habitual, desde lá de 8 de maio de 2022, a Câmara Municipal presente no Pensando Nova Friburgo. Eu, como venho fazendo nos últimos anos, considerando que a Câmara de Vereadores tem 21 membros e eu reservo uma sexta-feira por mês, normalmente a última, eu só consigo falar com todos os vereadores ao longo do ano. E ainda assim, ano que vem, ano eleitoral, provavelmente vai ser mais difícil, né? Mas eu acredito que mesmo praticamente a metade só dos vereadores ao longo do ano, dá para ter uma ideia bem representativa da nossa Casa Legislativa, sem aquelas amarras, né, da TV Câmara, que tem que seguir uma série de ritos. E aqui a conversa é mais coloquial, é mais fácil, né? E hoje quem está representando a nossa Casa Legislativa é um vereador cumprindo seu terceiro mandato. Estou certo? Cristiano Guenin, tá bom? Já a gente vai conversar com ele. Mas antes eu quero citar a costumeira frase e vou fazer um alerta. A frase tem tudo a ver com o alerta que eu vou fazer. Quem disse essa frase foi Robert Burton. Foi um acadêmico e vigário inglês que viveu entre os séculos XVI e XVII. Tá? Peço aí, Marconinho, tem um som vazando por aí, tá? Pede pessoal compreensão, porque está gravando. A frase é a seguinte: quanto mais estúpido alguém é, tanto mais arrogante fica. Quanto mais estúpido alguém é, tanto mais arrogante fica. Isso aí é uma lei natural, né? Arrogância e estupidez caminham juntas, normalmente. Que o sábio não precisa ser arrogante. Agora vamos fazer o alerta. E esse alerta, eu lamento ter que fazer, eu não gostaria de fazer. Mas vou ter que fazer. Esse alerta é para o deputado Glauber Braga. Deputado, não traga a sua costumeira forma de você agir. Você, na Câmara Federal, todo mundo sabe que você costuma agir com grosseria, com falta de educação e com intolerância. Mas não traga essa sua forma. Você não está na Câmara Federal. Lá você pinta e borda. Lá você tem um comportamento grosseiro, mal educado e intolerante. Mas não traga a Nova Friburgo. Esse sujeito, é assim que eu o trato, eu já o tratei por você, e sim, nos idos que ele vinha até no programa, mas ele era uma outra pessoa, não sei como se transformou. Mas esse sujeito está mobilizando, o melhor, insuflando, através das redes sociais, que os habituais baderneiros do MST venham criar tumulto no próximo domingo nos distritos Lumiar e São Pedro da Serra. Mas em Lumiar, pelo que eu sei. Vamos relembrar os fatos. A vereadora Maria Felício deixou claro, em recente entrevista aqui no Pensando Nova Friburgo, que ela não descarta a sua candidatura a prefeito nas próximas eleições. Desde que ela cumpra as exigências da lei, ela tem todo o direito de querer ser candidato pelo seu partido e tem todo o direito de se movimentar pelo município em busca de apoio à sua hoje pré-candidatura, se assim podemos dizer. Ocorre que a vereadora, talvez por ser uma jovem e que não tem muita experiência no campo político, talvez por não ter uma assessoria que desconheça o perfil do eleitorado friburguense, parece que ela desconhece que o seu partido, o PT, desde a sua fundação lá em 1980, nunca atraiu o eleitorado friburguense. Tanto é que, nesses mais de 40 anos, nunca teve um candidato competitivo a prefeito.
e elegeu poucos nomes para o nosso legislativo. Se bobear, não dá numa mão, não chegam a 5. E nem para presidente, o PT nunca conseguiu bons resultados no Nova Friburgo. Eu vou dar exemplo nas 4 últimas eleições, sendo que em 3 delas o PT fez o presidente da República, 2 vezes com Dilma e 1 vez com Lula. Nas eleições de 2010, 2014, 2018, 2022, nas 3, tanto no primeiro quanto no segundo turno, o PT não venceu aqui em Friburgo. Ou seja, é um município que não gosta, eu não diria que não gosta do PT, ele não é chegado muito à esquerda, é um povo mais tradicional, pode se chamar até de conservador, mas não gosta, e a história está aí para mostrar, né? E pior, parece que ela desconhece que esse tal de MST, isso é um conhecido movimento baderneiro, que não respeita a lei, violento, e que, em nome da reforma agrária, causa terror nesse país. Basta pegar no Google aí que vocês vão ver invasões. Então, até hoje, está tão comentado a invasão de 8 de janeiro, o MST invadiu o Congresso em 2017 e não aconteceu nada. Esse é um movimento baderneiro, eles não defendem a reforma agrária, nada. Eles defendem o interesse deles, são baderneiros, são desordeiros, violentos, agem com violência. Pois é, voltando à pretensa candidatura à vereadora Mara Felício, ela já sabe que a esquerda não tem boa votação em Friburgo, ainda se envolve com o MST. Vereadora, parece que a jovem vereadora deu um tiro no pé, mas o tempo vai dizer. Mas o que aconteceu? Acredito que há uns 15 dias, só um domingo desse aí, ela levou a São Pedro da Terra, a Lumiar, em verdade, levou a Lumiar, que é uma região de pequenos sitiantes, né, pequenos donos de propriedade, tradicionalismo. Ali, grande parte daquelas famílias são famílias originárias dos povos suíços que chegaram aqui em 1820 e de povos alemães que chegaram em 1824. Então, são pequenos sitiantes que não querem nem saber de ouvir falar em MST. Então, evidentemente que a população desses 2 distritos, tá, que muita gente... eu acho que ela pensa que a vereadora não entendeu, que lá é muito frequentado por os bacaninhas da Zona Sul do Rio e por outras pessoas. Mas existe uma população que mora lá que não gosta, não aceita esse MST da vida, esses baderneiros da vida. Pois ela levou a deputada do MST lá, que se diz, o nome dela, eu nem lembro o nome, ela se diz que é do MST. E boa parte dos moradores locais não gostaram. Evidentemente que eu não estou aqui pregando a violência, não prego, ninguém tem que agredir ninguém. Mas o povo de São Pedro da Serra e Lumiar tem todo o direito, sim, de protestar contra a ida de um grupo de baderneiros lá na região deles. Então, desde que não se use a violência, tem direito, sim. Pois é, essa deputada saiu de lá dizendo que iria voltar porque não aceita esse tipo de provocação. Claro, os moradores, para a chamada imprensa mestrada e radical de esquerda, não passam de fascista e bolsonarista. Esse é o rótulo que botam lá. Hoje tudo é assim. Tudo que é contra a esquerda é fascista ou bolsonarista, né? Eu fico me perguntando até quando esse pessoal vai ficar com esse lenga-lenga. Será que eles acreditam que realmente os 58 milhões que votaram em Bolsonaro são todos bolsonaristas? Ou será que grande parte votou em Bolsonaro porque não queria um descondenado na presidência da República? E fica com esse discurso. Isso é um discurso tosco, é um discurso que engana a quem quer ser enganado. Não. Os 58 milhões de votos que foram dados a Bolsonaro no segundo turno, e eu acho que 56 no primeiro, não foi porque são todos adoradores de Bolsonaro. Eu diria que grande parte não é. Simplesmente não queria um descondenado que só chegou à presidência da República graças aí a forças estranhas, digamos assim. Pois é. E esse discurso de fascista, esse dia mesmo eu estava ouvindo de uma pessoa, um filho de um amigo, esse pessoal é fascista. Eu falei, você sabe o que é fascista? Me explica. O coitado do jovem, deve ser um jovem de 18, 19 anos, não tinha nem ideia, não sabe nem quem foi Mussolini. Mas ficam ouvindo essa bobagem aí das Miriam Leitão da vida e ficam falando essa bobagem. Pois é, isso tudo aconteceu e agora eu recebi, né, esse está rolando nas redes sociais, um vídeo
onde este truculento, esse mal-educado, esse intolerante Glauber Braga está insuflando confusão. E pior que ele se diz democrata, né? Mas que democracia é essa que ele defende as ditaduras de Maduro na Venezuela e de Ortega na Nicarágua? Sinceramente, eu não sei se ele é um enganador, se ele pensa mesmo, se ele é um intolerante e político. Parece que ele sofre de imunidade cognitiva na política, porque eu não sei se ele consegue ser um personagem. Eu quero dizer o seguinte, deputado Glauber Braga, você está insuflando para levar para Lumiar, trazer esses bacaninhos do Rio, não sei de onde, para ir para Lumiar. Se acontecer algum problema sério lá, a responsabilidade é toda sua. Tá? Você já perdeu aqui em Friburgo esse ar de bom moço. Vamos lembrar, você na eleição de 2014, você carregou de Friburgo cerca de 40 mil votos para deputado federal. Praticamente a metade dos votos que você teve naquela eleição. Agora, em 2022, você teve menos de 10 mil. A sua máscara está caindo aqui em Friburgo. E se você acha que você é bom de voto aqui, se candidata à eleição de prefeito para o ano que vem. Você já levou uma coça aqui em 2016, né? Vamos ver se você só aparece aqui em Friburgo nessa época. Tá? Manda uma emendazinha aqui, outra ali. A mim você me enganou 3 vezes seguidas. Mas você não engana mais o povo friburguense, não. Então, se acontecer alguma coisa domingo lá em Lumiar, a responsabilidade vai ser muito sua. Tá? Fique com a sua intolerância lá para Brasília, fique com a sua grosseria lá para a Câmara dos Deputados Federal, fica para lá, porque isso não é a atitude que a gente quer aqui em Friburgo, não. Nós somos, acima de tudo, um povo pacífico, um povo que está aqui há mais de 200 anos, e lá em Lumiar tem muitos desses descendentes de suíços e alemães. Se você vai para lá propor essa... Você acha que o MST é bem-vindo realmente na nossa região? Esse grupo de baderneiro, de violento, basta botar no Google aí invasões que eles fazem, quebra-quebra, e ainda vem acusar a população de ter feito violência. E eu não estou defendendo que ninguém faça, não. Para mim, as pessoas têm o direito de falar onde quiser, desde que respeite as pessoas. Mas não venha com essa intolerância para cá, não, deputado Glauber Braga. Fique com ela lá em Brasília. A gente já está cheio de você aqui. Grande parte da população está cheia. E se você não acredita, se candidata a prefeito, desafio. Tá bom? Recado dado. Peço desculpa ao vereador Cristiano Guerin, que ele não tem nada a ver com isso, mas eu tinha que falar isso antes que aconteça, porque se acontecer, nós sabemos que é um responsável. Deputado, peço desculpa e deixo a telinha para o seu cordial boa noite. Boa noite, Modesto. Sempre motivo de muita alegria estar aqui no seu programa. Desde já mandar um forte abraço, uma boa noite especial para toda a sua audiência, a audiência do Pensando, a audiência da TV Zoom. E tenho certeza que nós vamos conversar aí pela próxima hora, trazer temas importantes aí da cidade, assuntos importantes que a população precisa ouvir e quer ouvir, coisas que de fato agreguem na vida do cidadão friburguense. Então é por isso que eu estou aqui e mais uma vez agradecer o seu convite. Bem, você está acompanhado por... É o Éder Dias. Grande Éder. Éder é um personagem histórico da nossa cidade já, né? Já. Então, Éder, obrigado por você estar aqui com a gente. Você, como é homem de comunicação, toma conta da gente, tá? Cristiano, você está no seleto grupo de vereadores com 3 mandatos na Câmara Municipal, sendo que você já passou metade do seu 3º mandato, né? Dá para fazer uma avaliação entre esses 3 mandatos? Dá para afirmar qual foi mais produtivo, qual você se sentiu mais confortável? Como é que é? Modesto, o primeiro mandato, ele vem muito carregado daquele sonho, né? Daquela vontade de mudar muita coisa, aquela animação de querer ver a solução chegar nos diversos problemas da cidade. E com o tempo a gente vai entendendo como funciona a máquina pública e isso até certo ponto vai colocando, não vou dizer que esfria, mas isso vai dando o caminho, o conhecimento. Obviamente que a gente queria ver muitos problemas sendo solucionados de forma mais rápida, mas a gente é gerido por um calhamaço de legislações que, por vezes, impedem que o poder público leve aquela solução mais rápido às comunidades. E, com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com essa burocracia toda
Por outro lado, a gente também aprende a lidar com essa insatisfação da população, né? Eu sempre, depois que eu comecei a entender isso, eu ficava muito chateado, muito ansioso, sabe, de muitas coisas que a gente tentava levar ao bem-estar da população e demorar tanto. E, no entanto, eu aprendi a lidar com essa ansiedade, né? E sempre falando para as pessoas, não, vamos buscar as soluções, o caminho é por aqui, é por lá, sempre de forma muito clara, muito transparente com as pessoas, porque é o que eu sempre falo, às vezes o político peca por prometer coisas que não vão acontecer ou coisas que não vão acontecer em um momento mais rápido. E eu prefiro ser muito franco com as pessoas e falar, olha, é por aqui, é assim, a gente pode chegar nesse resultado daqui a tanto tempo, do que ventilar uma postura de uma solução que não vai acontecer de imediato. E com isso, o primeiro mandato, ele trouxe toda essa corrente aí de expectativa. O segundo mandato, eu não exerci ele na plenitude, porque teve dois momentos. Teve um momento que eu estive licenciado do mandato para ser secretário na gestão anterior. Eu fiquei 1 ano e 9 meses ao todo, né? E 2 anos e meio, e 2 anos e 3 meses depois volto para a Câmara, no papel de liderança de governo, né? Um governo que estava num momento muito difícil, né? Índices de popularidade muito baixos, e mesmo assim a gente teve um trabalho ali na Câmara Municipal de implementar algumas medidas, e medidas essas até que naquele momento foram muito criticadas, mas que hoje o atual governo colhe frutos dessas medidas, impopulares, muitas delas lá atrás, e que hoje colhe fruto, né? E nesse terceiro mandato agora, mais experiente, né? Eu tenho tido uma postura muito de bastidor, no sentido de aprovação de pautas, algumas questões muito importantes dentro da Comissão de Finanças que eu presido, né? A gente tem aí até essa questão agora aí do contingenciamento, tivemos importantes projetos votados nesse mandato, sobretudo que implicou ali em questões financeiras e orçamentárias. Nós tivemos um trabalho muito criterioso para poder exarar pareceres nesses projetos, todos esses que visavam um aumento de despesa, a gente pontuou, a gente aprovou, mas fizemos as devidas ressalvas, né? Então, esse momento agora é um momento de mais equilíbrio, de levar o benefício para que o poder público possa levar o benefício a uma classe, seja dos servidores, seja a questão de impostos na cidade, que a gente no início também desse mandato fizemos alguns ajustes no Código Tributário, né? Então, esse mandato ele tem sido muito maduro, vamos dizer assim, muito maduro dentro das minhas posições até então na Câmara Municipal. Como você deixou claro, no mandato anterior, você deixou o Legislativo e passou quase 2 anos Sim. no Executivo, né? Aquilo na época foi uma opção sua, você atendeu um convite do prefeito, você queria ir... Modesto, valeu aquela passagem pelo Executivo? Você acha que vale a pena? Olha, eu sempre fui uma pessoa de muita ação, né? O Executivo, ele impõe isso. No Executivo, você tem a possibilidade de implementar diversas políticas públicas ali perto, e isso é muito satisfatório para o homem público, sabe, Modesto? De você poder levar o benefício, você ver acontecer ali, porque o vereador, ele fiscaliza, propõe leis, muitas dessas leis, muitas vezes, não se tornam efetivas, e você não consegue sentir ali de imediato aquele sentimento, aquela sensação do bem coletivo, do bem público, né? De estar levando isso para o cidadão. No Executivo é mais fácil. A gente conseguiu, sim. Naquele momento, o nosso partido fez uma adesão ao governo, né? Um entendimento pela governabilidade, e o meu nome foi sugerido, e foi um casamento normal, né? E assim a gente ficou lá por esse período.
Mas o executivo, eu gosto. Ou seja, você acha que valeu a pena, então? Sim. Agora, como tudo na vida, a moeda tem duas faces, né? Sim, claro. Você sabe que em Friburgo nós tínhamos... Hoje fala que as redes sociais são fofoqueiras, mas as esquinas sempre foram, né? E o que se ouve pelas esquinas fofoqueiras é que você se aborreceu ou teve aborrecimento na sua passagem pela Secretaria de Saúde. Esses boatos são procedentes? O que você diz a respeito desse aborrecimento? Eu sei que te incomodou alguns fatos que aconteceram posteriores. Modesto. É impossível não ter aborrecimento na Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde muitos aborrecimentos a todo instante, né? E desde 2013, quando nós votamos a reforma administrativa, quando na época eu fui o único voto contrário à reforma, que tirou todo o poder de ação da Secretaria de Saúde quando foi extinta a Fundação Municipal de Saúde, né? Enfim, aquilo passou e depois disso a gente via as coisas sempre se repetindo, os mesmos problemas e tal. E, obviamente, a minha ida para a saúde foi num segundo momento dentro da gestão, porque eu estava dentro da administração, eu estava dentro da parte da assistência social, desenvolvendo um bom papel, inclusive, né, elogiado até por vereadores da oposição. E, naquele momento, vivia-se um momento difícil na Secretaria de Saúde e o governo ele não tinha nomes naquele momento para entrar e foi me feito o convite, eu fui para ajudar, fiquei interino lá durante um período. Na verdade, o meu período todo foi 8 meses, né? E a dificuldade, Modesto, de gestão. A dificuldade da gestão. A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo hoje, ela lida com mais de 250 processos licitatórios, com processos de servidores, de áreas, e você tinha uma equipe muito reduzida para tudo isso. Então, naquele momento, a primeira coisa foi colocar uma equipe lá dentro que podia dar celeridade a isso. A gente preferiu colocar pessoas que já estavam dentro da máquina pública, até pelo efeito do conhecimento, mas mesmo assim foi muito pouco, pelo volume de processos e pela rapidez da demanda lá na ponta. Quando a gente assumiu a secretaria, a gente não tinha contrato em vigor de equipamentos hospitalares, de manutenção de equipamento hospitalar, alimentação. A gente tinha diversas licitações desertas na área de medicamentos. A gente assumiu um momento muito ruim, e que necessitou que tivéssemos que tomar medidas firmes. E assim foi feito. Assim foi feito. Eu hoje até enfrento uma série de situações na justiça por causa dessas ações. Eu não tinha como aguardar terminar uma licitação para poder botar alimentação dentro da boca de um paciente dentro do hospital, dentro de um funcionário, deixar o hospital sem manutenção de equipamentos. Eu estaria hoje respondendo por omissão, né? Então, assim, isso não me preocupa, porque eu tenho tranquilidade das minhas ações. O que mais me preocupou foi a impossibilidade de eu imprimir aquela gestão que eu queria, que demandava o retorno da fundação, para a gente ter todo aquele aparato dentro da Secretaria de Saúde, a gente ter ali o setor de logística, o setor do controle, o setor da procuradoria, e a gente não tinha isso. Até hoje, funciona dessa maneira. Bem verdade que a gente ajustou muita coisa. Muita coisa que hoje acontece deu início lá na nossa gestão, que veio a doutora Tânia, depois veio o Marcelo Braune e hoje está com a secretária Nicole. Mas se você não consegue ter dentro de uma administração, só para você ter ideia, Modesto, a saúde, o volume de aquisições da saúde é maior do que a prefeitura toda. Se você comparar, você vai ver que é muito maior. Então, você não tem como você ter uma gestão da Secretaria de Saúde com meia dúzia de pessoas para tocar tudo isso. E ainda assim, ter que atravessar o Alberto Braune para pegar parecer na logística, parecer na procuradoria, e por vezes, a gente sabe que infelizmente não era para ser assim, mas de vezes o funcionário demora para dar um parecer, não foi trabalhar, o outro, enfim, uma série de fatores extra-Secretaria de Saúde que no final ocasionam o quê? A demora de uma licitação acontecer e fazem com que o gestor muitas vezes lance mão de uma dispensa para poder justamente atender
a população. Isso me aborreceu muito. Muito, né? Muito. E quando eu vi que eu não tinha condições de avançar nisso, fiz uma proposta ao prefeito à época, uma minuta de uma proposta dele retomar com essa fundação de saúde, mas também não houve interesse, e você vê que você está enxugando gelo. Aí você acaba que você desanima. Eu, particularmente, o Rogério sabe disso, eu nunca fui favorável à extinção da Secretaria da Fundação de Saúde nem da Ultran. Eu conversando com muita gente e também eles concordam com isso, mas... Inclusive, eu refiz a proposta agora ao Johnny Maicon no iniciozinho do governo dele. Eu ainda acho que é melhor. Para mim, pelas necessidades e premências, para mim funcionaria melhor se ficasse formado antigo. Porque fica independente, Modesto, do poder executivo em si. Mas é aquela história, né? Eu não Mas sei se eu ainda creio que possa... mudar, isso foi proposta de campanha, né? Espero que ele cumpra. Ô, Marcolinho, podemos para o intervalo? Deixa antes registrar que encontrei hoje aqui, ele volta à TV Zoom, o querido Marcolinho Júnior, o Júnior, que está conosco novamente. Júnior, obrigado pela sua força, feliz com o seu retorno. Voltamos dentro de 2 minutos. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Cianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Cianf. Para cada sonho, uma conquista. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Estamos retornando, conversando hoje com o Cristiano Guenin sobre nossa Casa Legislativa, dentro do habitual programa mensal. Você já disse, Cristiano, que você, nesse terceiro mandato, você está mais nos bastidores, né? Você trabalha mais nos bastidores. Mas, pelo que eu acompanho razoavelmente de perto o mandato de vocês, você nunca foi aquele vereador muito de estar andando na rua, né? Isso é uma característica sua. Você trabalha mais nos bastidores mesmo. Você não é muito de ir para a rua, né? Não é isso? E você também tem outros compromissos, né? Você tem a sua área de advocacia,
você tem seu programa de rádio também, que é de muita utilidade pública, mas você não é um vereador de estar na rua toda hora, não, né? Não, Modesto, bom, só para esclarecer para a população. Você não vai dizer que você não está fazendo mandato. Exatamente. Eu vou sempre que sou solicitado. Uhum. Você não é de estar andando. Eu não vou para a rua caçar problema para ficar jogando na rede social e fazer, então, isso que eu tenho que falar fazer você. sensacionalismo. Isso eu não faço. Isso eu não faço porque eu acho que isso não agrega em nada. Eu recebo solicitações no meu WhatsApp o tempo inteiro, no programa de rádio, na Câmara, e a gente vai verificar as demandas e, obviamente, buscar as soluções. É claro que, em muitos casos, a gente divulga uma coisa ou outra, né? De, estava assim e tal. Porque o que acontece, Modesto? Essa coisa da rede social, da internet, de você estar habitando ela quase que constantemente, e com essas pautas de mostrar buraco, mostrar mato, eu vejo que isso não está agregando nada. É melhor o vereador mostrar o serviço que ele solicitou feito do que ficar mostrando o problema em si, né? E quando também o serviço é feito, é uma obrigação da prefeitura, é uma obrigação do poder público. Eu não tenho que ficar ali tirando retrato do lado do rapaz lá capinando a rua e dizer que foi porque eu fiz, que eu pedi. Eu acho isso uma pequenez política muito grande. Muito grande. O entendimento é o seguinte: tem uma demanda, precisa ser vista, que o vereador pode atuar, pode ajudar, fazer a ponte junto ao Poder Executivo. Vamos reunir, vamos marcar, vamos ver o problema, vamos levar o secretário, como eu sempre procurei fazer. Recentemente mesmo lá em Muri, tinha um problema de uma rua lá que precisava de um recapeamento, levei o secretário lá, mostrei, e não divulguei nada. Não teve divulgação, não teve nada. Então eu gosto de trabalhar dessa forma. E, obviamente, o tempo também não me permite estar todo instante na rua, né? Eu tenho minhas outras atribuições também, né? E que me consomem muito você tempo não é um também, vereador que né? está vereador como se fosse seu emprego, né? Exatamente, exatamente. Hoje o meu emprego é a minha advocacia, né? Tem uma empresa também, enfim. Então, assim, mas procuro trabalhar dessa forma. Dou atenção em todo mundo, meu WhatsApp é público, todo mundo tem meu número de WhatsApp, sabe? Me acha fácil, né? Por exemplo, sábado passado teve uma pessoa que me procurou na rádio, antes de começar o programa, com um pedido para dar uma ajuda lá, que a luz lá da rua dele estava com um problema, já fez o protocolo na prefeitura há muito tempo e tal, e queria uma ajuda, um caminho, né? Eu peguei o protocolo dele, passei nas mãos do secretário e estamos aguardando o serviço ser feito. Aí eu vou lá para a rua desse cidadão e vou tirar um retrato lá, vou gravar um vídeo, igual eu vejo. Não acho certo. Isso é sensacionalismo, é uma política pequena demais. A cidade tem muita coisa a avançar, isso é o básico do dia a dia. Eu procuro muito, Modesto, como, por exemplo, eu tenho uma agenda agora, nos próximos dias, com o secretário de Estado. Hoje é sexta, né? Uhum. Na sessão de terça-feira, eu fiz um requerimento de informação na Câmara. Olha que interessante, Modesto. A EMOP é a Empresa de Obras Públicas do Estado. Ela ajuda o Estado recuperando escolas estaduais, CIEPs, áreas do Estado. E aqui no município ela está socorrendo a prefeitura em alguns pontos. Recentemente eu tive com um familiar no Raul Sertã, acompanhando ele, fiquei 3 noites com ele lá. E, Modesto, só quem sente na pele é quem vai lá, quem passa por lá e fica lá. O hospital, a estrutura física do hospital está degradante. Está degradante, sabe? A gente sabe que é uma construção antiga, centenária, tem várias situações lá que ao longo do tempo, de décadas, não vou atribuir isso só ao governo dele, do anterior, não. É uma construção que foi envelhecendo o prédio. E a gente nunca teve, de fato, ali dentro do Raul Sertã, uma intervenção nas estruturas de forma eficaz. O que a gente tem lá pinta uma parede, troca uma coisa ou outra, e aquilo volta, o mofo volta com o tempo. Então, assim, o hospital está muito ruim, a estrutura física. E isso, para o paciente, não é bom. O paciente adentra ao hospital, já olha para aquele ambiente todo ali insalubre, a tendência é ele até piorar. Então, eu fiz um requerimento, querendo saber como que está essa atuação da EMOP aqui dentro
próprios públicos aqui, se tem um convênio firmado, se tem previsão de iniciar essa ajuda lá, essas reformas no Raul Sertã. Se não tem, eu já vou levar isso para o secretário de Estado, movimentar junto ao deputado federal Júlio Lopes, para que a gente possa ter esse suporte do Estado dentro do nosso hospital. O que não dá é para a gente, o orçamento está contingenciado, não podemos fazer muita coisa e tal, só que não está sendo feito nada. Cristiano, Então, assim, eu busco, só te interrompendo, a minha atuação vai muito nesse sentido, de buscar o benefício para a coletividade. E eu espero, eu tenho certeza que vai ser mais um êxito que nós vamos conseguir nessa situação específica. Eu tenho 2 pontos a comentar. Primeiro, eu também estou com você. Esse negócio de vereador ficar aí de câmera na mão, que você não sabe se ele está fazendo reportagem, isso eu estou falando de um modo geral, serve a qualquer vereador que haja assim. Você não sabe se ele é repórter, se ele é vereador, o que ele é. Fica mostrando imagem o dia inteiro, achando que isso vai resolver. Isso não resolve nada. Agora, eu tive Covid há um tempo atrás e fui no Hospital Raul Sertã. E fiquei lá um bom tempo, que eu fiz um exame raio-x, depois fiz uma tomografia. E entre um e outro tive que esperar um tempo. Aí eu resolvi andar dentro do hospital com olhar de engenheiro. E andei bastante lá, não fui incomodado, andei. Muita gente não sabe, mas qualquer construção tem a chamada vida funcional. A vida funcional é aquela vida do projeto que você estima que a estrutura vai funcionar, digamos, é como um carro. Sim. O tempo que ele vai ter uma vida útil proveitosa. E essa vida funcional, em termos de alvenaria, de construção, dificilmente passa, por exemplo, o nosso viaduto mesmo, eu fiz uma matéria no Jornal de Conselheiro dizendo que ele já está com a vida funcional dele passando do tempo. Então, o risco é de qualquer tempo ele ter a sua vida estrutural começar a ser, digamos, colapsada. E o Hospital Raul Sertã está na mesma situação. Ali não adianta se você vai derrubar um lado. Aí muita gente às vezes não entende porque que é muito comum nos Estados Unidos você ver um prédio de 50 andares no chão para o cara construir um outro de 50 andares no mesmo lugar. Porque a vida funcional já foi embora. Isso é igual um carro. O carro, quando começa a estar 1000 problemas de manutenção, o que você faz com ele? Você passa para frente, vê se alguém está a fim de ser mecânico para consertar aquele carro. O Hospital Raul Sertã, a vida funcional dele já foi. Eu entendo que a gente precisa ter uma obra com a vida funcional nova. Agora, é caro? É possível? Eu acho que se o governo do Estado... Ele está fazendo um hospital lá, e nós temos... E lembrar que o nosso hospital aqui é regional. Sim. Eu entendo que esse Hospital Raul Sertã, por mais que você tente, por mais que você gaste dinheiro ali, você não vai melhorar a vida funcional dele. Mas isso é um pensamento meu. É outra história. Eu também concordo com você, Modesto. O projeto de um novo hospital, ele tem que ser um projeto suprapartidário. Suprapartidário. Sabe? Um projeto suprapartidário, com metas. Isso. Porque um governo não vai fazer, isso tem que ser uma política de Estado. Isso aí, exatamente. Política de Estado, que um prefeito não se preocupe em inaugurar. Exatamente. Ele se preocupa em começar. Exatamente. Porque é o que você falou. Por exemplo, o nosso Hospital Raul Sertã hoje, ele já está, assim, inchou mais. Ele está mais inchado. Tá. E, por exemplo, você tem hoje a antiga ala da neurocirurgia, que é em cima da direção do hospital. No nosso governo, nós conseguimos inaugurar aquela área toda. É um espaço lindo. Então, acaba que a gente vê dentro do hospital realidades diferentes, muito próximas, mas realidade diferente. Por exemplo, toda a parte do novo CTI, aquela parte sobre a urgência do hospital, foi tudo feito no nosso governo passado, no governo do prefeito Renato, no momento que eu estava na secretaria. Todo o equipamento novo que foi comprado lá foi conseguido através do nosso trabalho junto ao deputado Júlio Lopes, que conseguiu na bancada federal do Estado emenda de 10 milhões de reais, que possibilitar comprar aquilo tudo. Então, assim, são medidas que foram tomadas lá atrás, mas que está hoje salvando vidas. E outros virão. Só que, assim, quando a gente reúne tudo isso dentro de um espaço que já está com sua capacidade funcional provavelmente esgotada... Já venceu. Você não consegue, sabe? Enfim, mas a gente está aqui falando isso em 2023.
Alguém sentou aqui em 2018 falou? Alguém falou isso em 2006? Falou isso, e a vida vai piorando, 20 anos e a gente continua no mesmo lugar. Com a mesma fala do hospital regional, sabe? Isso cansa. A gente precisa partir, como dizia o velho Odorico Paraguaçu, vamos sair dessa problemática, vamos para solucionar. É isso aí. Cristiano, vamos falar da sua relação com o prefeito Johnny Maico, né? No segundo mandato, você já esteve aqui ano passado, falou, mas já se passou um ano e pouco, um ano e meio da sua vinda aqui. Você foi exercer um cargo executivo e ele, no legislativo, ele era um crítico feroz ao antigo governo e, claro, consequentemente, você estava no governo, acabou sobrando para você também. Nesse seu terceiro mandato, como é que você está lidando com essa situação? Ele agora saiu de pedra, virou vidraça, como é que você está lidando com isso? É o que eu falei no início, né, Modesto, é o equilíbrio, né? É a vivência, a experiência, né? Política não se deve fazer com fígado, né? E lá atrás, quando a gente estava praticamente papéis opostos, eu até remonto isso à inexperiência dele de vida, inclusive, né? É um jovem, né? Ainda estava naquela febre do lavajatismo, do Sérgio Moro, né? E muitos vestiram aquela fantasia até com fins políticos. E, de fato, foi verdade. Foi. Aquilo deu notoriedade nele na cidade. Deu upgrade à candidatura dele. Naquele momento todo, com o cenário de 16 candidaturas, se favoreceu na divisão. Hoje, eu vejo ele mais vivido, até porque não é fácil estar à frente do Poder Executivo. Creio que ele está passando por muitos problemas e por muitos ainda virão. Então, ele precisa ter uma estrutura boa, estrutura, sabe, para aguentar as lambadas que vão ocorrer. Mas eu vejo ele hoje já mais preparado, mais vivido, em termos de pessoa, sabe? Não vejo mais ele com aquela imagem daquele garoto que gritava, que fazia. Hoje eu vejo ele com uma postura mais firme, sabe, de se colocar, de não ficar batendo boca com opositores, porque já até poucos dias atrás ele estava fazendo isso. A figura do chefe do Poder Executivo é uma figura de respeito. Você não pode se rebaixar para ficar respondendo vereador em rede social para querer lacrar. Aquilo foi. Isso é infantilidade. Aquilo foi triste. Isso é infantilidade. E eu acho que alguém já deve ter dito isso para ele, porque que pelo menos não tenho visto mais. O prefeito, ele tem que se preocupar com os problemas da cidade. Deixar para discutir, para debater no momento certo, que é o momento da eleição. Né? Mas eu vejo que ele está, nesse ponto, ele tá melhorando. Né? A ida do doutor Rodrigo para o governo melhorou muito isso. É que o Rodrigo conhece muito bem o comportamento do vereador, conhece muito bem. Melhorou Pelo muito. que eu sei, o Rodrigo está fazendo bem a ele, sim. E eu não tenho dificuldade nenhuma com o Johnny. Eu sei separar as coisas, a gente tem até a gente veio da mesma localidade, né? Então não tem problema nenhum, me dou muito bem com ele e está tudo bem. Mas você conversa, demanda essas coisas, eles atendem normalmente? Sim, coisas sérias eu vou direto a ele. Né? Peço a intervenção dele. Porque também é uma coisa que a gente aprende nessa vida pública. Né? Muitas vezes você precisa ir a quem manda. Porque às vezes o secretário não quer atender, não consegue atender, dá preferência a outras coisas e tal. Mas eu só vou a ele quando realmente a situação já está insustentável e precisa da interveniência dele. Você tocou num ponto que eu entendo que ele melhorou sim. Eu lembro de uma cena patética logo no início do governo dele, que foi uma noite, estava o vereador Maico Queiroz, o vereador Wellington Moreira, lá no Raul Sertão, fazendo desafio, vem aqui, e ele foi. A primeira vez que eu tive um prefeito, não entra nessa pilha. Eles querem 15 minutos de aplauso. O vereador Wellington, o vereador Maico Queiroz, já cansei de dizer aqui, é o papel ele só trabalha assim mesmo, é o jeito dele. Eu não gosto desse jeito, mas o vereador Wellington Moreira parece que aprendeu, eu acho que ele não tem feito. Eu não tenho visto ele fazer mais essa pataquara, não. Parece que ele entendeu que seguir os exemplos de Maico Queiroz ele não ia a lugar nenhum. Mas o prefeito bobeou. Isso eu não vejo ele fazer mais. Essa semana mesmo eu vi uma provocação. Querido
Anderson Nogueira, não é assim que você vai conseguir ser um candidato bom, não. Eu achei muito as suas críticas essa semana nas redes sociais, você me perdoa, hein? Isso não qualifica como candidato a prefeito, não, hein? Você foi muito infeliz. Eu não encontrei o prefeito rebatendo, falando no seu nome, mas eu não achei legal, não. Você está começando mal a sua campanha. Enfim, é o direito seu de começar do jeito que você quiser. Mas não foi bem, não. Eu sei que você sonha em ser prefeito, mas desse jeito você vai dificultar a tua vida. Mas eu não vi, por exemplo, o ex-deputado Anderson Nogueira fez uma provocação a ele e eu não vi a resposta dele direta para o Anderson. Eu acho que isso é uma vantagem. Eu acho que você não tem que vestir a carapuça. Isso eu acho legal. Eu acho isso para qualquer coisa na vida. Sim. Isso é na relação nossa. As críticas, elas não podem ser personalíssimas. Eu posso criticar um ato do prefeito. Mas o prefeito não. Por que eu vou criticar o Johnny? Entendeu, Modesto? Essa distinção que o homem público precisa ter e, obviamente, ele vai adquirir isso com a vivência, com o tempo. Claro que uns não conseguem adquirir, né? Mas outros, a grande maioria consegue. E é o caminho. Até porque nós somos friburguenses. A política, né, esse momento vai passar. E daqui a 15 anos, 20 anos, se Deus quiser, ainda estiver bem, estiver aí com saúde, eu vou encontrá-lo na rua e vamos parar, vamos conversar, vamos relembrar e tal, não sei o quê. Agora, você já imaginou dois, né, idosos passando um pelo outro, tendo que atravessar a rua? Olha que, sabe? Patético, né? No final da vida, o Paulo e o Heródoto demonstraram isso, né, o Modesto? Quando teve aquela eleição de 2008, o Paulo apoiou o Heródoto. O Paulo apoiou o Heródoto por uma causa, por mais adversários, aquela coisa ferrenha que eles tinham, né? E naquele momento ele entendeu que seria o melhor caminho para a cidade e ele pediu voto ao Heródoto. Isso. Então, assim, é isso. A política tem que ser assim. Agora vamos falar um pouquinho desse seu momento no mandato. O que se destacaria nesse momento? O que você acredita que tem a apresentar hoje? O vereador está fazendo isso hoje. O que você destacaria nesse momento? Modesto, por incrível que pareça, as nossas ações na Comissão de Finanças e Orçamento, né, que infelizmente não foram seguidas a risco pelo município, ela acaba que o resultado coroa um trabalho criterioso que nós fizemos no passado. Porque quando houve aí o aumento do pacotão de benefícios para os servidores públicos, aquilo, de certa forma, a gente ficou feliz, mas, por um lado, de maneira técnica, nós ficamos preocupados, porque da onde que sairia tanto recurso para pagar o salário do servidor? Né? E aí a gente, né, aí teve depois a contínua a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento, e a gente saltou de um orçamento aí de 560 e poucos milhões para quase 1 bilhão. Tudo bem, você aumentou o seu poder de pagamento, né? Ou seja, você criou meios aí para poder dar um aumento para o servidor, para fazer uma série de situações, né? Mas se esse orçamento se concretizasse, se essas receitas se concretizassem, e até então a coisa não está andando bem. A gente já teve aí a última média dos 12 meses, ela já foi comprometida em 95%. E a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que quando você atinge 54% do pagamento, da folha de pagamento, você já ultrapassou. Para você entender, 85% já sinaliza um problema, 85% das despesas todas da prefeitura, já sinaliza uma dificuldade muito grande. 95% é muito. Então, ele baixou o decreto de contingenciamento. Mas isso das despesas totais. A folha de pagamento já tinha ultrapassado em 2 milhões
Já tinha passado dos 54% há muito tempo. E aí a lei diz que você tem 2 quadrimestres para poder se ajustar. Né? Aí você tem que cortar a hora extra, você tem que mandar nomeado embora, aquela situação toda. E isso não está acontecendo. Mas a gente alertou. Todos os projetos que houve do Executivo no sentido de aumentar a despesa, essas coisas todas, tem lá a nossa observação nos nossos pareceres. Então, isso, Modesto, a gente fica feliz, porque a gente, fazendo a leitura porque você vem acompanhando. Você não tem como, de repente, você dar um salto desse. Será? Aí eu ainda falei na época, falei, olha, se conseguir bancar e der tudo certo, ele tá dizendo para os governos passados que ambos eram incompetentes e que ele podia fazer. Porque até então um aumento desse nível para o servidor público nunca teve. Nunca teve, dessa forma que foi feita, de dar auxílio, almoço, essa coisa toda. Então, naquele momento, isso nos preocupou. Porém, fizemos a nossa parte, não temos o poder de veto sobre isso. Fiz algumas audiências públicas, chamamos a equipe da prefeitura, né, todos muito solícitos e tal, porém, agora a gente está vendo que a coisa está começando a apertar. Né? A gente vai, pela comissão de novo, está chamando eles lá, para mostrar. Eu fiz até um requerimento de informação na semana retrasada, nesse sentido, para a gente acompanhar, que é até uma função da Comissão de Finanças e Orçamento, acompanhar a evolução, né, da receita, da despesa, e as medidas que foram tomadas estão surtindo efeito. Porque se não surtir efeito, Modesto, a gente vai entrar num colapso financeiro na cidade. Ou seja, tem que estancar a despesa. Pois é. E tem, mais que isso, medidas efetivas. Como em 2007, o município de São Sebastião do Alto, aqui para baixo, eles fizeram isso. Aí reduziu o salário de prefeito, de secretário, de vereadores, e uma série de fatores. E também uma questão que implicou, aí, já que a gente está falando de servidor, que implicou nessa questão toda aí, da folha de pagamento do servidor, ela exceder, foi que, junto desse pacotão de benefícios para os servidores, ele diminuiu a carga horária de muitos. Ele oficializou isso. Muitas secretarias já tinham aquela coisa do servidor trabalhar meio período. No entanto, as secretarias se ajustavam e a coisa fluía. O serviço não era tão prejudicado. Hoje, não. Aí, agora, ele oficializou isso e, em muitos casos, está tendo que pagar hora extra para esse servidor, de repente, ter que trabalhar mais um horário para poder dar conta do serviço. Hoje E hora extra é caro. Pois é, a hora extra é cara. Então, assim, eu penso que isso, na reforma administrativa, poderá a gente corrigir essas situações. Mas isso tudo implica para agora, está implicando para agora na questão do financeiro, do essa orçamento. medida não pode ser tomada para daqui a algum tempo, tem que ser tomada já. Exatamente. Então, assim, essas nossas atuações foram as mais destacadas no sentido do mandato em termos de projetos. E eu estou muito satisfeito, até mandar um abraço para o meu assessor jurídico, doutor Jardel, que muito me auxilia na Comissão de Finanças e Orçamento, e a gente tem e é unanimidade na Câmara, a gente tem conseguido aí representar bem o Legislativo com relação ao acompanhamento das contas do Poder Executivo. Vamos falar, estamos chegando aí nos últimos 7 minutos, vamos projetar, muita gente pensa que a eleição de 2024 está longe. Se nós analisarmos daqui a um ano, se assim o nosso criador deixar, final de agosto, já se passaram as convenções, já se fez o registro das... A menos que a Câmara... Já estaríamos em campanha nessa data. Já estaria em campanha, a menos que o Congresso faça alguma mudança até 5 de outubro, mas não tem nenhuma... Não tem nenhum movimento. Não tem nenhum movimento. Não vejo, Modesto. Ou seja, a gente vai lidar com as regras, por exemplo, sem coligação. Exato. Com menos candidatos? Com menos candidatos, porque agora são o número de cadeira mais um. Isso aí. São 22 cadeiras. No caso do Friburgo, são 22 candidatos por partido máximo. Por partido. Sendo que 1/3 tem que ser reservado para outro sexo. 2/3 para o outro. Então, ou seja, a gente vai ter uma eleição diferente. Então, primeiro, a mesma pergunta vai ao mesmo tempo. Eu não estou vendo hoje
movimento para nós termos 16 candidatos a prefeito como tivemos em 2020. E eu não estou vendo, até porque poucos aparecem se mostrando. Eu lembro que em 2019, puxa vida, no programa já tinha vindo uns 6 ou 7 pré-candidatos. Agora, que eu saiba, tenho 2 ou 3 aí falando nisso. E também a campanha para vereador será mais... Eu também nós não vamos ter, não tem como ter 500 e tantos candidatos por causa disso. Primeiro, como é que se avalia que será a eleição ano que vem? E depois me diga que partido você está, se você pretende continuar e se seu nome estará nas urnas em 2024. Valente. Falei Valente. Valente, um abraço para o Valente. Carlos Valente? Porque a gente conversa muito sobre essa questão da. Você está falando do Carlos Valente? Isso. Meu querido amigo Carlos Valente. Então, bom, nós não paramos na rua para bater um papo, hein, Valente? Um abraço, amigo da CEF, antigo. Falou em mim. Modesto, essa eleição do ano que vem, pela questão das novas regras, né? Em termos de majoritária, não muda nada, porque é a mesma regra. Já não podia, né? A coligação se manteve. Se manteve, majoritária, né? Pode. Penso que naquele momento tivemos muitas candidaturas, né? Até por causa da situação específica de cada qual, né? E aí surgiu aquela questão toda, e também pela proibição da coligação na proporcional, que também está mantida. Porém, eu vejo o seguinte: eu creio que nós deveremos ter de 6 a 8 candidatos a prefeito. Ainda não começou a eleição propriamente dita aí de majoritária. Está todo mundo quieto. Está todo mundo esperando alguma coisa, vendo alguma coisa, né? A eleição de vereador, ela vai diminuir os candidatos, obviamente, não vai mudar muita coisa. Eu penso que... Eu não tenho visto, Modesto, nas comunidades, muita liderança nova surgindo, porque a gente sabe, principalmente a gente que está dentro da política, dentro dos partidos, a gente já começa, né, namorar um aqui, namora outro ali, vem ser candidato aqui, aquela coisa toda. Não tenho visto isso. Eu tenho visto muitas pessoas que já foram, né? Enfim, se o meu nome for aprovado na convenção do meu partido, né, estarei com certeza nas urnas, né? Ainda não defini em qual cargo. Isso eu ia perguntar, né? Pode ser vereador, pode ser prefeito, pode ser vice. Mas com certeza. E você está com o partido seu? Eu estou no PP. Você está no PP. Progressistas, né? Inclusive assumi a direção municipal agora recente, né? Você é o presidente do PP? Sou o presidente do PP. E o PP está de portas abertas aí para quem tem interesse em participar das eleições, se filiar, buscar aí uma candidatura, né? O PP a gente já está de portas abertas aí, já recebendo alguns filiados. E você tem aparecido? Tem sim. E como é que vocês vão fazer para... Né? Agora vocês vão ter que ser mais seletivos, porque, primeiro, vocês têm que vencer a barreira... obter o quociente eleitoral. Tem barreira. Isso aí. E agora não dá para pegar aquele candidato para, fazer número não, né? Não. Isso a gente tem verificado. Até porque, Modesto, isso é muito relativo, né? Porque a gente também não sabe, a gente não tem como avaliar uma pessoa e dizer que ela vai ter 100, 500 ou 1000 votos. Isso é muito relativo. Você tem uma imaginação, você verifica a vida da pessoa, o contexto social, qual é a atividade dele, está envolvido em alguma associação, né, tem algum serviço social prestado, é uma pessoa de mídia, é uma pessoa de TV, de rádio, enfim, a gente tem que fazer essa análise para entender que aquela pessoa ali é um bom nome e que vai colaborar com o partido. Mas tem aparecido ex-vereadores, por exemplo? A gente já iniciou algumas conversas, né? O PP vai vir forte para a eleição do ano que vem, pode ter certeza. Tá bom. Estamos chegando aí no minuto 58. Marcolinho, mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado, que bom. Eu brinquei com ele, eu falei que eu não sabia se é o bom filho a casa torna, se o bandido voltou ao local do crime, né? Eu prefiro acreditar que foi o bom filho a casa torna, tá, Marcolinho? E agora eu vou voltar a dever minhas cervejas a você, né? Tá. Éder, obrigado por ter vindo aí, tá? Sempre bom estar com você. Cristiano, obrigado por ter vindo. Eu sei que você tem uma vida... obrigado. Confesso que estava com saudade de participar do seu programa, né? A gente tem aqui mais liberdade para bater papo, para conversar. E, da mesma forma, agradecer aí
a paciência dos nossos telespectadores que já acompanham o Pensando há tanto tempo, né? E dizer que eu estou aqui aberto a mais vezes poder estar contigo aqui, aos nossos queridos telespectadores que quiserem nos fazer uma visita na Câmara Municipal, tiver alguma demanda importante que precisa da nossa intervenção, Casa Legislativa, Gabinete 14 está aberto, serão todos muito bem-vindos. Bem, agradecendo mais uma vez ao Cristiano Guerin, tá? Por aqui presente, ao Éder, ao Marconinho, e agradecer a você que está do outro lado da telinha, que é a razão de ser desse programa, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui, nessa hora de conversa. E se nosso Deus permitir, se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana com mais um tema que eu entenda que seja do interesse da nossa cidade, da nossa região, tá bom? Uma boa noite, um beijo no coração de todos vocês.